Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda! E olha, hoje é o especial André Responde de 50 mil inscritos. E antes então de eu começar o André especial de 50 mil inscritos, eu quero agradecer. Agradecer por todo o carinho, agradecer por estarmos comemorando então 50 mil inscritos aqui no canal. E então eu vou responder perguntas que eu nunca tinha respondido, porém sempre chegou esse tipo de pergunta. Eu acredito que é o tipo de pergunta que não precisaria não precisaria ser respondido, porque para mim é meio que evidente, mas como eu gosto de trabalhar com a transparência, então vamos lá, vamos. As perguntas, eu vou colocando, eu vou fazer pipocar rapidinho aqui, ó. Tum, 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 tum. Ou seja, resumidamente, a pergunta é: André, você é gay? Tem gente que pergunta: André, você é homossexual? Não tem problema, gente, falar homossexual, gay, enfim. As pessoas às vezes querem ficar com... Elas acham que falar o termo gay é ofensivo, né? Gente, vamos lá. Alguém poderia dizer: André, mas você não... por que responder? Se você tem esse tipo de pensamento, André, não acredito que você vai falar, por que responder isso? Eu não quero que você fale. Então significa que você de fato tem algum tipo de preconceito em relação a isso. Eu lembro que é igual uma mãe que eu conheci, que na verdade ela acolhe o filho dela, o filho dela mora junto com um rapaz, na verdade, há muitos anos eles moram juntos, e eu vejo o tratamento que ela dá para o namorado do filho ela trata como genro mesmo, tal. Só que o discurso dela para com o filho eu não aceito, eu nunca... Não porque o filho nunca nem pensou em falar. Por quê? Porque a mãe já fica falando isso. Eu não aceito esse tipo de coisa, né? A mãe, vocês entendem? Estão querendo perceber o que eu quero dizer? A mãe aceita o filho gay. Ela aceita aquele filho gay que ela tem. Ela ama, ela trata o namorado dele como um verdadeiro genro, assim como ela trata o genro que é o marido da filha. Então, mas ela não quer ouvir. Você entende? Ela não quer ouvir, ela não quer que ele fale. Vai entender a complexidade do ser humano, não é verdade? Então, se você não entre nesse esquema, é o tipo de pessoa que foge da realidade. André, por que falar? Por que você vai falar se você é ou não é gay? Não precisa falar. Se você está com esse medo todo, só porque se eu vou falar se eu sou ou não sou gay, é porque, na verdade, você também está mais ou menos dentro do esquema dessa mãe. Então você não... Eu prefiro não ouvir. Eu prefiro não ouvir. Eu prefiro... Por quê? E depois outra, eu não sou bandido. Por que eu vou ficar escondendo uma coisa? Eu não sou bandido, não estou cometendo nenhum crime. Portanto, não tenho problema nenhum de falar: sim, eu sou gay. Sim, eu sou gay. E não tenho problema nenhum em relação a isso. Já tive? Claro que sim. Evidente que sim. Você imagine para uma criança o que é isso. Você imagine para um adolescente o que é isso. Principalmente na época em que eu vivi a minha adolescência, na época em que eu vivi a minha infância. Se hoje, ainda hoje, esse é um assunto que assusta muita gente, se ainda hoje é um assunto que assombra, você imagine quando eu era criança, por exemplo, isso era um monstro. E é isso que eu quero partilhar aqui com vocês. Eu não estou aqui fazendo apologia. André vai fazer apologia à homossexualidade. Não estou fazendo apologia a nada. Assim como eu entendo as histórias das outras pessoas, esse vídeo é simplesmente para que você também possa entender o outro lado. Talvez você nunca tenha tido a possibilidade de ouvir alguém falando sobre isso, alguém realmente
falando sobre isso. Então, às vezes as pessoas têm uma visão muito distorcida das coisas. Os rótulos que eu tanto falo aqui. E veja bem, gente, um dos motivos também eu sempre tive vontade de falar isso abertamente aqui no YouTube. Eu sempre tive vontade, mesmo porque todo mundo aqui em Dois Córregos sabe, todos os meus alunos sabem, sem problema algum, e meus alunos me respeitam demais. Desde que eu comecei a dar aula, eu sempre fui convidada para ser paraninfo das turmas. Eles têm um carinho muito grande por mim, um respeito muito grande por mim. A cidade de Dois Córregos, que eu tanto amo, que eu sempre faço questão de começar os vídeos dizendo diretamente de Dois Córregos, a cidade de Dois Córregos, eu sinto que a cidade de Dois Córregos, ela de fato, assim como eu amo a cidade também me ama, me respeita muitíssimo. Agora, só o fato de eu ter que dizer isso, você vê como já é o preconceito, como já é uma coisa. Quer dizer, só o fato de eu ter que dizer, meus alunos me respeitam, né? A cidade de Dois Córregos me respeita. Só o fato de ter que salientar isso, você já vê como é a questão da homossexualidade, a questão de você ser gay, como tem um peso enorme, né? Porque você tem que dizer, mas eu sou gay, mas eu sou muito respeitado. Ou seja, como se um gay não pudesse ser um bom profissional. Eu lembro, eu não sei se eu tenho o print, eu acho que eu devo ter o print, né? Eu vou colocar aqui, se eu achar eu vou colocar aqui. Se não está aparecendo aqui é porque eu não achei depois, gente. Mas tinha um print, tinha um comentário, e eu espero que eu tenha guardado o print, de alguém que disse assim, você dá bons conselhos, mas você tem jeito de viado. Né? Eu espero que apareça aqui o print então. Estão vendo aqui? Então, você vê que coisa? Ou seja, você vê como isso está enraizado na cabeça das pessoas. Você, né, dá bons conselhos, você aconselha, mas você tem muito jeito de viado. E daí? Qual o problema? Por que a sexualidade de alguém, por que o fato de você ser gay, isso aí diminui a sua capacidade de fazer algo? Por que um gay seria menos profissional? Me parece que a gente volta no tempo em que o negro tem que ser escravo. Porque o negro, ele não tem possibilidade para ser outra coisa a não ser escravo. O índio não tem alma. Quando nossos colonizadores aqui chegaram, o índio não tem alma. Ele tem que ser escravizado, ele não tem direito a nada, porque onde já se viu agir dessa maneira, andar com as vergonhas à mostra. Então me parece que a gente sempre volta no tempo. A história vai se repetindo sob outra forma. Você é gay, então você não pode ser um bom profissional. Você é gay, então você não pode aconselhar. Você é gay, você não tem... a sua capacidade está ligada à sua sexualidade. Olha como é louco isso. Como a sociedade, por vezes, age de uma maneira tão deturpada em relação a muitas coisas. Então, por isso que, gente, aqui, nesse vídeo, eu quero que você faça o mergulho. Eu não tenho problema nenhum quanto à minha sexualidade. A minha sexualidade é absolutamente estruturada. Eu não tenho vergonha de quem eu sou. Esse é um outro aspecto de eu querer falar abertamente. E eu lembro que eu sempre tive vontade de gravar um vídeo assim, mas eu quis que o canal se estruturasse mais até para eu poder falar isso. Porque, por exemplo, com os meus alunos eu posso falar isso abertamente, enfim, com qualquer pessoa que se achegue a mim, eu falo isso abertamente. E eu gostaria que isso se transmitisse aqui também no YouTube. Porque, gente, veja bem, a partir do momento que eu tenho um canal no YouTube, que eu falo e eu trabalho sempre isso, eu tenho um livro, né? Um livro que fala
Tem gente que acha que o livro só vai falar para relacionamentos, se você estiver passando por términos e sofrimento, é aquela pessoa deprimida. Não, o livro aborda muitas questões, inclusive a questão do amor próprio. Se eu tenho um livro que fala sobre isso, se eu tenho um canal no YouTube há 3 anos que fala sobre isso, fala sobre você se aceitar, você se querer bem, por que que eu não posso falar que eu sou gay? Então, sempre quando eu vou, chega, não dá mais. Todas as vezes que eu ia citar algum exemplo, eu falava, porque quando eu namorei uma pessoa, para quem tem o mínimo de noção, já sabia que quando eu estava falando pessoa, né, quando eu não estava especificando o sexo, é porque na verdade eu já estava especificando, né? Quando a pessoa fica dizendo assim, ó, então porque eu namorei uma pessoa, então aí a pessoa, então eu sei que a maioria das pessoas que me acompanham, meus inscritos, já sabe, né? Porém, teve uma coisa que começou a acontecer ultimamente também, que eu falei, não, realmente isso tem que ser falado abertamente, porque eu comecei a receber muita cantada de uns tempos pra cá. Eu lembro que no André Responde, lá do passado, me perguntaram se eu recebia muito cantada e eu disse que não. Mas de uns tempos pra cá, eu comecei a receber muita cantada de mulheres. Então eu falei, gente, né? Então alguma coisa tem que. Eu realmente preciso falar abertamente cada vez mais isso, porque a gente não pode iludir ninguém, não é? As pessoas estão se iludindo comigo. Todas as vezes que eu for citar algum exemplo meu mesmo, eu vou falar abertamente, de hoje em diante. Então, esse é o marco divisório aqui do canal. Os 50 mil é o marco divisório, é o divisor de águas. De hoje em diante, eu não vou mais falar. Porque quando eu me relacionei com uma pessoa, eu falo, eu me relacionei com um cara. Quando eu tive meu... Né? Porque quando o meu namorado, lá do passado, é isso que eu vou falar de hoje em diante. Porque eu tenho um canal de autoajuda, eu tenho um canal que fala de aceitação, eu me aceito. Sempre me aceitei. Sempre. De uns tempos pra cá. Porque no início... é muito difícil, como eu já disse no início do vídeo. Quando eu era criança, quando eu era adolescente, era uma coisa que nos assusta. Parece que é um monstro que vai nos devorar e a gente então tem que se adequar, não é, aos padrões. Nós vivemos numa sociedade que ela é heterossexual, ela é heteronormativa. Então, você acredita que você é algo, uma peça que não se encaixa, entende? É assim que a gente se vê, gente. Não é fácil. Não é fácil. Por isso que tem um grande número de homossexuais, um grande número de gays que se suicidam. Porque a pessoa não se encaixa. Ela acha que ela é uma pecinha que não se encaixa em lugar nenhum. A sociedade é heteronormativa, não estou dizendo que isso está errado, porque a gente se orienta a partir dos padrões da maioria, desde que a minoria também seja entendida. A minoria seja compreendida. Sempre tem um padrão que, não estou dizendo que então a sociedade, viva a sociedade tem que ser gay. Eu não estou dizendo isso. Porém, quando a gente quer que todo mundo entre dentro do mesmo padrão, né, entre dentro da mesma forma, sabe, e dentro da mesma forma, se encaixe na mesma forma, a gente não percebe que por vezes nós estamos ali, sabe, massacrando uma pessoa. Então, é isso que eu gostaria de comentar também aqui. Por exemplo, quando eu estava, né, na minha infância, você imagine, vou citar alguns exemplos aqui para vocês. Gente, tem gente que diz, porque eu tenho medo que o meu filho fique andando nessas companhias. E aí Gente, companhia não muda a sexualidade de ninguém. Eu dou o meu exemplo aqui para vocês. Veja bem, eu nasci, e sempre falo aqui nos vídeos do sítio, na verdade meus pais têm sítio até hoje, que eu vou lá, quantas postagens eu já fiz do sítio.
Então, foi lá que eu cresci. Até os meus 18 anos, eu vivi no sítio. Então, e até o quarto ano, que hoje é o quinto ano, né? Até o quarto ano, até a quarta série, eu estudava lá numa escola rural. Era a escola rural. Então, vocês concordam que eu entrei na escola com 8 anos. Hoje que as crianças entram aí com 1 aninho já está na escola. Eu entrei na primeira série com 8 anos. Então, quer dizer, 8 anos eu vivi lá no sítio, sem a influência de ninguém. E quando eu entrei na escola com 8 anos, eu já sabia, gente, que tinha alguma coisa diferente comigo. Eu já sabia. Eu sabia que eu olhava mais para os meninos e não tinha interesse nenhum em relação às meninas. Agora, é o que eu pergunto a vocês. Então eu fui influenciado por quem? Se eu morava lá no sítio, numa estrutura absolutamente heterossexual, meu pai, minha mãe, entende? Meus tios, né? Então tinha a casa do lado, outra casa do lado, a casa dos meus pais no meio. Aqui meus tios com meu primo, heterossexual, entende? Aqui meus outros tios com primos, todo mundo heterossexual. Então, que influência homossexual que eu recebi? Nenhuma. Simplesmente isso é da minha estrutura. Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Quando as pessoas dizem, por exemplo, opção sexual, eu respeito a sua opção sexual. Não é opção sexual, é orientação sexual. A homossexualidade é uma orientação sexual, assim como a heterossexualidade. Até o termo, né, homossexualidade e não homossexualismo. Porque homossexualismo nos remete à doença. Então, se precisa ser tratado, e não é uma doença, é simplesmente a sua orientação sexual. Assim como tem o bissexual, tem o homossexual e tem o heterossexual. Então, você olhando para a minha história, por exemplo, você percebe isso. Eu não tive influência de ninguém, eu não fui influenciado porque foi criado por avós, porque foi criado junto com sua mãe, num ambiente absolutamente feminino. Eu tive todos os critérios que todo mundo tem. Pai, mãe, primos, né? Eu tinha um primo que era muito próximo, que é absolutamente heterossexual, casado hoje em dia. Enfim, gente, simplesmente as pessoas vão colocando, vão pintando. Outra coisa, tem gente que tem um líder religioso que eu acho péssimo. Como pode um líder religioso falar isso? Tem um líder religioso, nem vou citar nomes aqui, mas que ele fala categoricamente o seguinte: eu já vi várias entrevistas dele, porque infelizmente ele é muito conhecido na mídia, e ele diz o seguinte: preste atenção, todo gay foi abusado na infância. Gente, eu vou colocar aqui a foto dos meus pais. Esse líder religioso que defende a família, todas as vezes que ele fala isso, seu líder religioso, o senhor está ofendendo esse casal aqui, ó. O senhor está ofendendo essas pessoas maravilhosas. O senhor está ofendendo, em nome da família, o senhor está ofendendo a minha família. Todas as vezes, né, que você, eu não vou nem falar senhor, porque eu não considero que você tem autoridade. Então, todas as vezes que você fala isso, você está ofendendo a minha família. Em nome da família, você ofende a minha família. Querendo dizer que eu fui abusado na infância. Que absurdo. Que absurdo. Isso é um absurdo dizer isso. Eu tive uma infância absolutamente maravilhosa. Eu tive uma infância com pais maravilhosos, com uma estrutura familiar maravilhosa. E é essa estrutura familiar que foi o alicerce e que possibilitou que eu pudesse, então, ao invés de querer me matar por conta da minha homossexualidade, que eu pudesse, então, olhar para dentro de mim, me conhecer e perceber que apenas era uma condição sexual. Assim como existe o heterossexual, o bissexual, e
a família que tanto, né, me deu uma estrutura familiar, foi a mesma família que depois me acolheu quando então eu consegui falar para eles o que de fato eu havia percebido em mim. Isso lá com os meus 25 anos, mais ou menos, foi quando eu consegui de fato assumir para minha família. Para vocês terem uma ideia, né, os meus pais moram no sítio, então você poderia pensar que são pessoas que não têm instrução alguma. A minha mãe fez até a 2ª série, o meu pai fez até a 3ª série. Então, vocês poderiam pensar que meu pai é um ogro, o meu pai... Porém, a questão de educação não tem nada a ver com a questão de coração. Não tem nada a ver de sabedoria de vida. Para vocês terem uma ideia, o meu pai, quando eu namoro, por exemplo, o meu pai, meu namorado senta-se à mesa e bate papo com meu pai numa boa. A minha mãe, eu tinha um namorado que ele não tomava refrigerante. Aí minha mãe falava, eu fiz um suco para você, né? Ou seja, a minha família abraça, né, meus namorados quando eu namoro, enfim. A minha família acolhe, porque a minha família percebe que isso não mudou nada em quem eu sou. Meu Deus do céu, que isso não mudou. As pessoas às vezes ficam achando que porque você é gay, você é uma pessoa sem princípios, você será uma pessoa... E quando eu falo de família, é a minha, no sentido micro, né? A minha família enquanto pai, mãe, irmãos, sobrinhas, e no sentido mais macro do termo. Então, por exemplo, família mesmo, quando você pega tios, tias, primos, a minha família, a família Massolini, a família Bento de Camargo, que é da parte da minha mãe, a família me acolhe. Quando tem ceia de Natal, por exemplo, quando tem Natal, que aí, por exemplo, a minha prima está com um namorado, né? E eu apareço, por vezes, com o meu namorado. Então, sou muito bem acolhido, tios, tias, todo mundo, porque sabe que, meu Deus do céu, e eu digo mais a vocês, a minha família tem orgulho de mim. Não é a minha orientação sexual não tem absolutamente nada a ver com a questão de princípios, caráter, valores, enfim. Isso aí não muda absolutamente nada. E é isso que muita gente não entende. Eu conheço pais, por exemplo, que os dois são psicólogos e não aceitam a orientação sexual do filho. Agora, meus pais que não têm estudo algum, meus pais que não tiveram nenhum tipo de possibilidade de ter estudo, mas eles têm amor, eles têm sabedoria de vida, eles têm entendimento, entende? Do que é a vida. Então, isso aí é uma coisa que eu sempre quis falar e não tenho problema de falar. Quando eu estou falando, por exemplo, das dificuldades, para vocês terem uma ideia, na escola, tá? Então, por exemplo, quando a pessoa diz opção sexual, gente, ninguém optaria por isso. Ninguém optaria pelo caminho mais difícil. Vocês acham que, por exemplo, racionalmente falando, eu que trabalho tanto com a razão aqui, você acha que eu optaria pelo caminho mais difícil? Racionalmente falando, pelo caminho do sofrimento. Eu tô a fim de sofrer, então eu vou falar que eu sou viado. Não dá, gente. Né? Não dá, pelo amor de Deus. Racionalmente falando, vamos colocar a racionalidade. Então, para com esse discurso de opção sexual. É uma orientação sexual. Por exemplo, quando eu estava na escola, né, naquele bairro rural que eu falei, aquela escola rural. Gente, eu tinha 8 anos. 8 anos. Você tem noção do que o que é para uma criança de 8 anos? Você ter que ficar sozinho na hora do intervalo, por exemplo, na hora do recreio, né, que a gente chama de recreio, na hora do recreio, você vendo, porque em frente o pátio da escola era o campo de futebol. No pátio as meninas ficavam pulando corda. E os meninos em frente ao pátio tinham o campo de futebol e os meninos jogando bola. Agora você imagine uma criança de 8 anos
que era eu ficar sozinho, a única criança da escola. 300 crianças na escola, se não me engano, acho que tinha umas 300, né, entre os 4 anos, deveria ter, sei lá, umas 300 crianças. 200, 300 crianças, não sei. Você imagina, a única criança que tinha que ficar sentada ali na hora do recreio era eu. Por quê? Porque eu não gostava de jogar bola. Eu não queria jogar bola. A minha vontade, na verdade, era pular corda com as meninas. Mas eu sabia também. Você está vendo o que é isso? Eu sabia que ia ser feio. Né? Que eles iam falar. Então, eu tinha que ficar ali. Mas era uma coisa tão forte. Porque jogar bola também era uma coisa que eu não queria de jeito nenhum. Eu odiava aquilo. Então, eu ficava ali quieto no canto. Como se fosse, então, me refugiava atrás da timidez. Talvez seja aí a origem da minha timidez até hoje, né? Que eu fui vencendo, mas eu continuo e desenvolvi uma característica tímida. Talvez esteja aí. As raízes dessa timidez que até hoje me persegue estejam aí. Então eu me escondi atrás da timidez. Ele é muito tímido. Ele não consegue se socializar. Eu não socializava porque, na verdade, o que eu queria fazer não era aceito. Eu queria ir lá pular corda com as meninas. E vocês não têm noção de como eu ficava uma criança feliz, quando, na verdade, juntava os dois, né? Então, quando as brincadeiras eram mistas. Quando era queimada, então aí os meninos se juntavam com as meninas, então ficava uma coisa mista, o time misto. Quando pular corda era uma atividade mista. Vocês não têm noção como eu me divertia. Porque aí eu me divertia muito. Agora, quando os meninos iam jogar bola e as meninas iam pular corda, eu tinha que ficar lá, bem quietinho no meu canto, que era a maior parte do tempo. E a maior parte do tempo, nos recreios, os meninos jogavam bola e as meninas pulavam corda. E eu tinha que ficar lá, quietinho no meu canto, e ainda escutar. Uma vez eu escutei uma das funcionárias, nem vou especificar o cargo, porque, coitada, ela não tem culpa. Ela só reproduziu algo que era próprio da sociedade, então eu não vou nem falar o cargo que ela tinha lá. Ela disse assim: por que você não vai jogar bola? E eu falei: porque eu não gosto. Que vergonha! Seu pai foi um grande jogador de bola, porque meu pai foi mesmo. Meu pai joga bola, não profissionalmente, lógico, mas jogava no time lá desse bairro rural, que era o bairro de Ventania, é até hoje, né? O bairro rural lá do sítio é Ventania. E na época, auge, que o bairro tinha bastante gente, né? Hoje não tem ninguém quase lá mais, mas que tinha bastante gente, tinha um time de futebol e meu pai jogava bola. E aí ela falou: seu pai foi um jogador de bola e você aí? Então, e aquilo me torturava. Você imagina uma criança de 8 anos ter que ficar escutando isso, quer dizer, quem é você? Você é uma vergonha para os seus pais? Então, o peso disso tudo. E eu não estou falando aqui para me fazer de vítima, pelo amor de Deus, ou como eu quero me sensibilizar. Gente, chorem comigo, porque eu sou feliz. Hoje essas questões estão absolutamente resolvidas em mim. Eu me amo. Eu me amo. Eu estou muito bem comigo. Mas é lógico, todo esse processo que eu sempre falo aqui para vocês, do mergulho em si mesmo, do conhece-te a ti mesmo, e isso eu tive que, em primeiro lugar, fazer comigo, sem dúvida alguma. E é um processo que eu faço continuamente, isso. Esse mergulho que a gente tem que fazer, né, dentro de nós mesmos. Quem sou eu? Quais são minhas características? Quais são meus valores? Eu ter a minha autoconfiança. É isso que eu quero despertar nas pessoas. E isso que eu faço também e fiz comigo. Para que a gente esteja bem, para que a gente desenvolva, né, o nosso jardim, o nosso eu. Certo? Então, gente, de hoje em diante, eu nunca mais vou falar: porque eu namorei uma pessoa. Não, eu namorei um cara. Tá? Por quê? Porque não tem que ficar, a gente não tem que ficar escondendo como se eu fosse um bandido. Ou que então, André, mas você não precisaria ter falado. Se você está pensando, você não precisaria ter falado, porque você é diferente. Não sou diferente. Gente, presta bem atenção. Eu sou gay.
E eu não sou diferente. Para de julgar as pessoas como se então a gente quer colocar todo mundo a partir de um rótulo. Se você tem essa questão enraizada, se você tem dificuldade de ouvir que alguém é gay, é porque você está muito ainda vinculado ao rótulo, ao estereótipo. Gay não presta, gay é promíscuo, né? Os gays são depravados. Gente, a gente tem que parar com os rótulos. Não, André, mas você é diferente. Para, eu sou gay. Ponto. Gente, vamos parar. É igual achar que negro é ladrão. Aquele lá tá namorando um negro. Sabe? Ou algumas pessoas. Aquele lá tá namorando um preto. É como se a gente então, ainda hoje, as pessoas se orientam por exemplo, tem gente que tem preconceito por causa do bairro em que a pessoa mora. A gente se orienta muito pelos rótulos, pelos estereótipos. E a gente não percebe que o que verdadeiramente importa é a pessoa. É como a pessoa se comporta, seja ela rica ou pobre. Como ela se comporta, como ela é enquanto ser humano. Seja ela preta ou branca. Como ela é enquanto ser humano. Seja ela hétero ou homo. Como ela é enquanto ser humano. Ponto. Vamos parar com os estereótipos. Quando a gente eliminar os estereótipos, a gente vai olhar de coração para coração. E é isso que verdadeiramente importa. O ser humano. Vamos parar com esse negócio, sabe? Dos rótulos. E eu só finalizo esse vídeo que já está ficando muito, né? É o especial de 50 mil, mas já está ficando muito longo. Eu finalizo só dizendo o seguinte, e citando um exemplo. Eu trabalhava numa empresa, eu não tinha programa em rádio, nunca pensei que eu ia ter um canal de autoajuda, enfim, que eu ia escrever um livro. Mas eu já tinha essa veia de aconselhar, né? E voltada à questão amorosa. Muitos meus amigos, eu comecei isso, gente, o laboratório foi, na verdade, com amigos. Então, meus amigos vinham muito pedir e conversar comigo em relação a isso. E eu lembro que eu trabalhava numa empresa e tinha um amigo meu que ele gostava muito de conversar comigo. E vinha contar as situações pelas quais ele estava passando. Na hora que a gente estava lá tomando um cafezinho, entende? E aí aconteceu o seguinte, eu quero finalizar o vídeo utilizando esse exemplo. Aí aconteceu o seguinte, eu via que ele tinha muito carinho por mim. Aí é que tá. Então, primeiro, se você também está pensando, não sei não, olha lá, já é preconceito. Porque um gay não pode ter amizade com outro cara que ele já está querendo alguma coisa. Não é verdade? A gente tem que parar com isso. Um hétero não pode ter amizade ou carinho por um gay. Sei não, hein? Você tem amizade com fulano de tal? E esse preconceito, ele faz mal. Sabe por quê? Eu vou te dizer por quê. Esse amigo meu que tinha um carinho, eu via que ele tinha um carinho muito grande por mim e um respeito muito grande por mim. Eu adquiri o respeito com ele porque ele percebia os valores que eu tinha e as coisas que eu ajudava ele, auxiliava ele nesse processo todo. Então, quer dizer, é uma pessoa que me ajuda e é uma pessoa que conquistou meu coração. Então, quer dizer, ele tinha esse afeto muito grande por mim. E eu ajudava muito ele nessa questão de conselho. Simplesmente, gente, sem interesse, simplesmente pelo amor de amigo. É o amor filia. Os gregos definem, né, o amor ágape, o filia e o eros. Era o amor filia, o amor entre amigos. Eu e esse amigo que trabalhava na mesma empresa. E aí, o que aconteceu? Um dia, eu estava numa festa, não, era na rua. Ia ter um baile bem famoso que tem aqui em Dois Córregos. E quando eu cheguei na esquina, ele estava na outra esquina com os amigos dele. E eu vi claramente que ele fingiu
que não me conhecia, que ele não que não me conhecia, mas que ele não tinha me visto. Por quê? Porque ele estava com os amigos dele. E eu lembro que naquela época, né, anos antes, se fosse hoje eu teria tirado de letra, mas naquela época eu lembro que eu fiquei muito chateado, porque eu pensei o seguinte: enquanto eu tô lá dentro da empresa, a hora que a gente está lá na cozinha da empresa tomando um cafezinho, enquanto o gay está escondido, ok, não tem problema nenhum. Agora, publicamente, se os meus amigos verem que eu vou cumprimentar o André, os meus amigos vão começar a me zoar. Você tem... olha lá, deu oi pro André. Não sei não, hein? Você tá entendendo? E eu só tô falando isso, por quê? Porque eu guardo mágoa em relação a isso? Claro que não, mesmo porque nós conversamos sobre isso e nós temos amizade até hoje, inclusive. E uma vez eu falei pra ele, você fingiu que não me viu, porque você tem vergonha, você tinha vergonha de me cumprimentar em frente aos seus amigos. E ele disse, André, você está coberto de razão. Gente, ele não fugiu, porque eu admiro muito ele também. E ele disse, André, você está coberto de razão. Eu naquele dia, eu realmente fingi que não te vi e depois eu me senti tão mal por isso. Ele falou isso pra mim, gente. Eu me senti tão mal por isso, e hoje eu te peço perdão. Eu lembro que quando ele falou isso, ele me emocionou. Quando ele disse, e hoje eu te peço perdão por isso, por ter fingido que eu não te conhecia, porque eu não sei o que me deu. Eu falei, eu entendo. Eu falei, naquele momento, você pensou que os outros iam te zoar, e você então, né, agiu pelo impulso. E daquele dia em diante, a nossa relação só foi melhorando, e ele nunca mais agiu dessa forma. Pelo contrário, ele percebeu que a heterossexualidade dele não diminuía em nada e não era ferida em nada pelo fato dele ter amizade com um gay, pelo fato dele admirar e gostar de um gay. Tanto que eu fui padrinho do casamento dele. E por isso que eu posso citar esse exemplo aqui abertamente, você entendeu? Porque nós conversamos e esse assunto serviu sempre de lição para ambos. E dele vir na minha casa, dele vir aqui, entende, em casa, quando ele passou por conflitos no relacionamento dele vir em casa, e dele não ter problema de falar na família dele, por exemplo. Eu fui lá conversar com o André. E se alguém zoar ele não tem problema nenhum de falar, gente, o André é meu amigo. Eu admiro o André. Você entendeu? Assim como eu falar, eu admiro ele. Eu admiro ele, eu amo ele. Sem interesse nenhum. Por que eu finalizo o vídeo desse jeito? Porque você que está me assistindo, você que é heterossexual, o fato de você me admirar, por exemplo, e isso eu sou muito grato, e aumentou, eu notei isso, que aumentou a participação de homens aqui no canal. O fato de eu ser gay não diminui em nada a sua heterossexualidade, pelo contrário. Eu vou te dizer uma coisa, se você tem a sua sexualidade muito bem resolvida, muito bem trabalhada, você não tem problema nenhum de ter amizade com um gay, de você admirar o trabalho de um gay. Isso não fere e não diminui em nada quem você é. Então, quando a gente entende isso, a nossa vida fica muito mais leve, fica muito mais gostoso. Né? A gente conviver com o outro que é diferente da gente. Porque, na verdade, a gente sabe quem a gente é. A gente não precisa, né, negar o outro para que eu me afirme. Não é verdade? Eu tenho que negar o outro, eu tenho que rechaçar o outro para que eu me afirme. Não, eu posso, na verdade, conviver com as diferenças e aí eu sei quem eu sou. Quer dizer, o outro que é diferente de mim não fere quem eu sou. Pelo contrário, ele é ele e eu sou eu. Quando nós entendermos isso, então a nossa vida, sabe, a gente vai entrando nesse equilíbrio. Agora, quando eu quero eliminar o outro, porque eu quero me afirmar, se para eu me afirmar eu preciso eliminar o outro,
Aí é que na verdade tem algum problema, não é verdade? É quando a gente vê essas atitudes de pessoas que querem eliminar homossexuais, por exemplo. Se eu quero eliminar para que eu possa me afirmar, então tem alguma coisa errada aí. Será que eu tenho, na verdade, né, confiança em quem eu sou? Se eu preciso eliminar o outro? Será que não é porque o outro, na verdade, mostra alguma coisa que eu não quero enxergar em mim? Por isso que eu preciso eliminar? Agora, se eu tenho a minha sexualidade muito bem trabalhada, o outro é simplesmente o outro. Eu sei quem eu sou e sei quem ele é e pronto. Então, eu realmente espero que as pessoas que acompanham e que assistem ao canal e que vocês possam ter a sensibilidade de continuarem ao meu lado, de continuarem aqui. E se porventura tiver alguém que não tem isso tão trabalhado dentro de si, não aceita, o que eu posso fazer? Este sou eu. O André que aconselha, o André que ajudou tanta gente, continua o mesmo. Eu era gay antes e fui desde criança, desde o meu nascimento, e vou continuar sendo até a minha morte. Então, quer dizer, se agora alguma coisa em você mudou, você que está assistindo o vídeo, se isso mudou só pelo fato de eu ter falado eu sou gay, então realmente o que eu posso fazer? O mesmo André de antes, porque eu sou desde o meu nascimento e serei até a minha morte. Então, quer dizer, se você não vai conseguir mais escutar o que eu tenho a dizer só pelo fato de eu ter verbalizado eu sou gay, se a partir de agora os meus vídeos vão diminuir, se o valor das minhas frases vão diminuir para você, então realmente, o que eu posso fazer? Aí tem alguma coisa muito forte dentro de você e eu também tenho que respeitar isso. O mundo é assim. Tem gente que tem coisas que estão tão fortes dentro da pessoa e a pessoa então não consegue mais compreender, entender e não olha com naturalidade. Enfim, eu quero jogar sempre com transparência, com honestidade, por isso que estou falando aqui abertamente e eu espero ser compreendido. Assim como eu compreendo as histórias das pessoas que me enviam, sempre busco fazer esse exercício da empatia, de colocar-se no lugar do outro. Eu contei aqui muito rapidamente, apesar de o vídeo ter ficado bem longo, mas contei muito rapidamente um pouco da minha história e falando aí abertamente sobre uma coisa que aqui, em Dois Córregos, em todos os lugares que eu trabalhei, sempre foi falado abertamente. Aqui no YouTube que eu estava segurando ainda um pouquinho, justamente porque é uma questão muito aberta, O YouTube é uma coisa muito aberta, então eu esperei um pouquinho, mas quando estava chegando então nos 50 mil, eu falei, não, de agora não pode passar. Não pode passar, O que eu sou, nos lugares que eu trabalho, no ambiente em que eu vivo, eu tenho que ser também aqui no YouTube. Eu sempre fui muito espontâneo aqui no YouTube, tanto que eu nunca usei termo namorada, nunca usei termo, eu fiquei com uma menina, nunca usei isso. Eu nunca quis enganar ninguém, eu sempre fui deixando nas entrelinhas, Sempre fui deixando nas entrelinhas. Porém agora eu não vou deixar mais nas entrelinhas, agora vai estar no corpo do texto mesmo, e não mais nas entrelinhas. Porque esse sou eu, assim sou eu, e não muda nada quem eu sou. Eu espero que não mude também para você. Muito obrigado pelos 50 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado por todo o carinho, muito obrigado por todo o amor que vocês têm demonstrado por mim sempre. Muito obrigado. Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram. Muito obrigado. Beijo no coração e, é claro, um forte abraço.